Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje no Papo Extra, porque após ter assistido a live do presidente da República ontem à noite, onde foi prometido que seriam mostradas provas contundentes de que o sistema eleitoral brasileiro ele é sujeito a fraudes e que ocorreram fraudes aqui nas eleições passadas aqui no nosso país, de fato a gente comprovou ontem a existência de uma fraude. A fraude tem o nome de Jair Messias Bolsonaro. É uma fraude porque ele não é um presidente de um país, é um simulacro, é uma pessoa que se coloca num papel de um fanfarrão, uma pessoa que está se prestando aquele papel que eu já tenho comentado com vocês muitas vezes aqui, de ser uma pessoa que fica distraindo uma parcela da sociedade com as suas insanidades, com as suas loucuras, com as suas mentiras, enquanto concretamente uma área financeira, uma área econômica, continua a operar contra o povo brasileiro, cada vez mais subtraindo nossos direitos, a nossa soberania, a nossa nação de uma maneira geral. Bem, e o que o presidente quer introduzir aqui no nosso país depois de tudo que a gente viu? Bom, vimos uma coletânea de mentiras, os jornais hoje eles estão repercutindo, não houve absolutamente nada que fosse apontado como algum sistema sujeito à fraude. Gente, por mais que se faça qualquer tipo de sofisticação em qualquer sistema, a dúvida sempre será da natureza desse tipo de sistema. Por quê? Porque se a Constituição Federal prevê que o voto aqui no nosso país ele tem que ser universal, secreto e direto, olha, se ele tem que ser secreto, obviamente, tudo que está sujeito a algum tipo de segredo pode surgir ali, pode estar sujeito também a algum tipo de dúvida. O voto, como o presidente tem colocado de uma forma fanfarrônica para todos nós, prevê que o eleitor, depois que ele cravar lá o seu voto na máquina, na sessão eleitoral, na urna eletrônica, seria elaborado, retirado ali um papel e esse papel cairia numa urna, enfim. Isso garante que não haveria nenhum tipo de fraude? E se nós tivéssemos aqui no nosso país, ou tivermos no nosso país, uma série de pessoas contratadas ou induzidas a declararem que votaram num candidato e o papel apareceu impresso para outro candidato. Como é que você sai dessa questão? Então, de todo modo, a gente estará diante de dúvidas. O nosso sistema hoje, ele está para lá de comprovado que ele é super auditável. Dúvidas sempre teremos, mas para fazer algum tipo de modificação desse sistema é impossível, e eu vou mostrar para vocês por quê, porque tem um aspecto legal no meio dessa história. Mas o que o Bolsonaro quer trazer aqui para o nosso país? Aquilo que é criticado em quase todos os lugares do mundo, que é o sistema eleitoral venezuelano. Isso mesmo que vocês estão vendo. O Bolsonaro ele usa a Venezuela e os bolsonaristas sempre como uma coisa extremamente negativa. A Venezuela tem um sistema que eles desenvolveram lá e que passa por uma série de fases muito parecidas ao que Bolsonaro queria trazer aqui para o nosso país. Poderíamos dizer que ele quer implementar no Brasil o voto bolivariano, o sistema bolivariano, bolsonariano para as eleições. A Venezuela, com todos os mecanismos que eu vou mostrar para vocês aqui, é um sistema que é absolutamente contestado no mundo inteiro. Todas as pessoas que observam Venezuela dizem que apesar desse sistema que o Bolsonaro quer introduzir aqui no nosso país, não é uma democracia, enfim, isso dá uma discussão à parte, eu não vou mergulhar nessa discussão. Eu quero só mostrar a contradição do discurso do Bolsonaro, as suas omissões e como é que funciona um sistema que tem umas coisas muito interessantes que eu quero compartilhar com vocês. Esse vídeo aqui é da Justiça Eleitoral da Venezuela. Vamos acompanhar aqui sem preconceito, sem colocar nossos filtros e as nossas percepções do que acontece por lá e das notícias que a gente recebe de lá para cá, aqui no Brasil, que são notícias também muito contaminadas e cheias de distorções. Vamos acompanhar esse processo aqui, vamos lá. De octubre, participar será muy fácil. Para empezar, chequéate en la estación de información. Allí te dará... Em primeiro lugar aqui, o eleitor, ele chega no colégio eleitoral. Então ele está se informando qual é a sessão eleitoral que ele deve se encaminhar. Vamos lá. Una hoja de taco que debes tener a mano. Como sempre.
Ao chegar na sessão eleitoral, foi como aqui no Brasil, né? Por enquanto o sistema está igualzinho aqui no Brasil. A pessoa vai se identificar. El sistema es una herradura. Presenta tu cédula para que verifiquen tus datos en el sistema de autenticación integrado. A pessoa, além de mostrar sua identidade ou seu título de eleitor, ela tem que colocar a sua digital ali para ser feito o controle, né? A certificação que aquela digital que se tem no banco de dados é da pessoa que está ali na sessão eleitoral. Lista para votar. Aí a mesária falou, ó, você está pronta para votar, lista para votar. E aí a pessoa vai ali na sessão eleitoral, tem a planilha ali com os candidatos ali da eleição e a maquininha digital para pressionar o número do candidato. Boleta electrónica la candidata o candidato de tu preferencia. Luego, marca sobre la tarjeta. Verifica tu elección en la pantalla de la máquina y presiona votar. Aí, olha que interessante, aí sai um voto impresso da impressora ali, um canhotinho, né? E a pessoa manipula ela tem contato com esse voto. Vamos lá. Chequea la información impresa en el comprobante, dóblalo y deposítalo en la caja. A pessoa dobra e depois deposita na urna de papelão, né? Luego, te indicarán el lugar del cuaderno de votación donde firma. Olha o sistema. Aí a pessoa, além de assinar na pauta ali, no caderno, né, de votação, ela também coloca a sua impressão digital novamente. Y dejarás tu huella. Finalmente, a mancharnos con tinta. Votar es seguro, sencillo y muy rápido. E aí, interessante, para finalizar, é o seguinte, o eleitor, no caso a eleitora, ela pega o dedão, né, o polegar, e coloca dentro de uma tinta que não sai facilmente, para que a pessoa, durante o período eleitoral, ela não possa reutilizar aquele dedo. Gente, com tudo isso que eu acabei de mostrar para vocês, não há quem diga que a Venezuela é uma democracia, porque o sistema ele é absolutamente auditável, blindado, enfim, mas mesmo assim a crítica surge. E aqui no Brasil não será diferente. O que acontece é que nós estamos vivendo um momento de incivilização. Nós temos um presidente da República que sabota a nossa democracia. Eu achei impressionante ontem no Jornal Nacional o William Bonner falando que o Bolsonaro é um mentiroso, enfim, mas sempre de uma forma delicada, né? Uma forma assim bem sofisticadamente inocente, ingênua. O presidente Bolsonaro não disse a verdade. Gente, é o presidente da República que está mentindo. É o presidente da República que é o responsável por uma política governamental que acarretou mais de 555 mil mortos aqui no nosso país. Então não é um assunto para ser tratado jornalisticamente com essa distância, como se a gente estivesse tratando aqui de um governante de formigas, estivessem morrendo formigas no nosso país. Estão morrendo nossos pais, nossas mães, nossos irmãos, nossos filhos. São essas pessoas que estão morrendo. E os grandes veículos de comunicação, eles nunca colocaram essa verdade de uma forma bem cristalina para que as pessoas percebessem que o presidente da República não é o nosso presidente, é uma pessoa que está atuando contra o nosso país, porque essa figura, esse fantasmagórico ser, está apenas distraindo a população para que os grandes grupos econômicos nos assaltem, nos roubem permanentemente. Agora, do ponto de vista concreto, como essa ideia que o Bolsonaro está colocando e que acaba sempre distraindo a sociedade, inclusive nós, que perdemos um tempo danado discutindo essas insanidades. Isso não vai ser possível de ser aprovado no nosso país por uma questão muito simples. Existe um livrinho, que é esse aqui, ó, chamado Constituição da República Federativa do Brasil. O artigo 16 da nossa Constituição, até grifei aqui, vamos ver se vocês, de repente dá para dar uma congeladinha, mas é um artigo muito simplório, muito direto. Diz ele, artigo 16, a lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data da sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até 1 ano da data de sua vigência. Sabe o que acontece, gente? Nós vamos ter eleições em outubro de 2022. Então, uma lei eleitoral tem que ser aprovada até outubro, ou até início ali o final de setembro, começo de outubro, para que ela tenha validade para 2022. Vocês acham que o Congresso Nacional vai fazer
a discussão desse tema, meteoricamente em 60 dias, e há uma discussão ainda se seria necessário fazer uma alteração na Constituição, porque o artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, diz que o voto tem que ser direto, secreto e universal, e é uma cláusula pétrea. Enquanto cláusula pétrea é uma cláusula petrificada, ela não pode ser modificada nem por uma emenda constitucional. Então, para se discutir se um voto impresso, um voto auditável, ele poderia ser implementado ou não, isso deveria, inclusive, passar por uma discussão jurídica, sujeita a recursos, enfim. Então, qualquer tipo de alteração não vai poder ser praticada para essas eleições de 2022. Então, o Bolsonaro está mentindo para o seu público, os seus seguidores, que eu poderia chamar de seita, porque não são mais pessoas que a razão esteja comandando algum dos seus atos. Essas pessoas vão para as ruas, certamente para pedir o tal voto auditável, e o Bolsonaro faz o tempo todo ameaças contra o povo brasileiro. Enquanto ele faz esse tipo de situação, engabela as pessoas de uma maneira geral, o aumento do combustível, o aumento da nossa energia, o aumento da água, o aumento do gás, o aumento do custo de vida, os preços subindo nos supermercados, as pessoas passando fome, as pessoas morrendo de frio, as pessoas morrendo sem vacinação, isso tudo acaba ficando de lado. Os assuntos principais da nossa realidade são suplantados pelas maluquices, as alegorias imaginárias do presidente da República, que de presidente não tem absolutamente nada. Ele é um despresidente, é uma pessoa que está enganando, sobretudo, as pessoas que mais acreditaram nele. Cada vez mais nós estamos vendo que quem manda no nosso país são os políticos de sempre, os políticos aos quais o Bolsonaro sempre foi sócio. Vamos lembrar que o PP, para quem ele entregou agora a Casa Civil, foi o partido de Bolsonaro por mais de 20 anos. Ele teve junto com essa gente toda e ele confessou que ele sempre foi do centrão. Então, essas pessoas continuam a comandar uma política econômica, uma política de fazer negócios, uma política de enriquecer esses indivíduos. É só vocês verem qual é o patrimônio do Ciro Nogueira, que vocês vão cair para trás. Um político num estado pobre como o Piauí, um cara bilionário, um cara que anda de jatinho para cima e para baixo, enfim, que consome uma cota de querosene no Congresso Nacional, que é um negócio fantástico. E é um homem que está conduzindo ali, de fato, o governo do nosso país, junto com Paulo Guedes, enfim, e Arthur Lira, dentro da Câmara Federal, blindado pelo Supremo Tribunal Federal, que tem feito vistas muito grossas em relação a todos os crimes que o Bolsonaro tem cometido contra o povo brasileiro. Essa do Supremo Tribunal Federal ter publicado um vídeo mostrando que o presidente mente muitas vezes, dizendo que uma mentira repetida 1000 vezes não se torna verdade, isso não é verdade. Porque para as pessoas que seguem Bolsonaro, as mentiras ditas muitas vezes, elas acabam se convertendo em verdades para essas pessoas e elas começam a encher a paciência da gente por todos os lados. Porque elas acreditam não na verdade, mas na versão fantasmagórica, a versão mentirosa que essa figura que finge que é o presidente da República coloca todos os dias. Nós vamos ter daqui para frente sempre outras discussões que vão tentar nos distrair. Essa do voto auditável vai cair em outubro. Até outubro isso vai sumir do mapa e a partir daí o Bolsonaro vai vir com outra ladainha. Eu só não sei qual será a nova ladainha dele. A entrega do governo ao Centrão, pelo menos, calou a boca desses generalecos de quinta categoria, que são marajás dentro do governo Bolsonaro e que são pagos não para atacarem nem ameaçarem o povo brasileiro, mas para cada um cuidar do seu quadrado ali. Felizmente, eles quando forem dar alguma opinião vão ter que pedir autorização agora ao Arthur Lira, ao Ciro Nogueira, que são as pessoas que controlam os deputados e, portanto, são aqueles que vão garantir se Bolsonaro chega até 2022 ou se ele vai ser colocado para fora do poder junto com essa turma toda. Com essa turma toda que está se enriquecendo dentro do governo Bolsonaro, que fingem que são moralistas, que fingem que são patriotas, mas estão todos mancomunados, abraçados com a área econômica que está entregando o nosso país, os direitos sociais do povo brasileiro e a nossa soberania. E é por isso que espaços como esse nosso aqui são muito importantes. Eu fico muito feliz de ter muitas pessoas como você que está aqui no nosso papo e que coloca essas questões para reflexão
das pessoas aqui no nosso país de uma maneira geral. Sobretudo para aquelas que são eleitoras e que ainda seguem Bolsonaro. A gente tem que avisar o tempo todo para essas pessoas. Você está sendo enganado. Você está sendo roubado. Nós todos estamos sendo roubados. E não adianta você sair com uma válvula de escape mandando a gente chorar, porque quem está chorando aqui no nosso país somos todos nós e não apenas uma parcela do povo brasileiro. Gente, eu fico por aqui. Mais tarde a gente volta. Hoje foi só para repercutir essas insanidades, essa mentira, essa fraude que se chama Jair Messias Bolsonaro. A gente volta mais tarde. Um grande abraço. Até lá.